Vamos dar sequência à nossa reunião, irmãos, com o sermão da Palavra de Deus. A concorrência hoje está forte, mas não tem problema não. Nós vamos perseverar. Essa é a palavra de ordem. Como você reage diante das tribulações, diante das dificuldades que você enfrenta? Quando as dificuldades surgem, qual é a sua primeira reação? Você já parou para pensar que muitas vezes as dificuldades surgem em nossas vidas quando nós decidimos fazer alguma coisa para Deus? Já aconteceu isso com você? Você decide ser mais fiel a Deus. Não, agora eu vou pegar firme, vou ler a Bíblia todo dia, vou orar todo dia. Aí começam a surgir as dificuldades. Começar a congregar todo domingo, meio de semana, aí começam as dificuldades. Você resolve estabelecer com a sua família um tempo de oração. Uma vez por semana você junta os filhos, a esposa, o marido e... nós vamos tirar aqui uns minutos para a gente orar, para a gente ler um versículo. Aí começa a dar errado. Você planeja, não, ano que vem vou dar meu nome para exercer um cargo, uma função na igreja, e aí começa a dar errado. Ou então você começa a evangelizar as pessoas, começa a falar de Jesus para as pessoas, mas aí enche de dificuldade a sua vida. Como você reage, meu querido? Você abandona tudo, sai correndo? Você larga no meio do caminho tudo que você está fazendo e não dou conta não. Ou você continua com seus planos, mas você continua assim. Eu vou terminar esse ano, porque eu já fiz um compromisso, mas perdi o prazer. Estou fazendo por fazer. Ou você busca em Deus a força e a perseverança que você precisa para avançar com prazer, para continuar servindo a Deus com alegria, com disposição, para perseverar corajosamente. Sabe, irmãos, tem uma palavra, está na moda essa palavra agora, né? A palavra do dicionário chama resiliência. Uma palavra esquisita, mas ela é bonita, tem um significado bonito, importante, né? Resiliência é a capacidade de se adaptar à má sorte, a situações críticas, a mudanças bruscas, né? Resiliência, então, é a capacidade que aquela pessoa manifesta de prosseguir diante das adversidades. Tem um homem conhecido, já faleceu, Nelson Mandela. Ele é um exemplo de resiliência. Ele lutou por 50 anos contra o racismo, contra dificuldades no seu país, a África do Sul, né? E no mundo inteiro, mas especialmente falando do seu país, onde a nação era dividida com grupos raciais. E ele não desistiu de lutar por uma sociedade que convivesse em harmonia. Ele ficou preso durante 27 anos por causa disso, num cubículo que mal cabia ele, que mal cabia ali dentro. E ele não desistiu, ele foi solto e continuou a sua luta. E se tornou presidente do país e um exemplo de resiliência. Existe um homem, talvez muito mais conhecido do que ele, chamado Paulo. Também um grande exemplo de resiliência, o apóstolo Paulo. Ele não desistiu quando ficou de cara com a morte. Nós estudamos hoje na escola dominical, né? Um trecho da vida dele em que ele esteve de cara com a morte. Ele não recuou, porque ele esteve de cara com a morte muitas e muitas vezes.
ele não desistiu, ele não entregou os pontos, ele perseverou, ele continuou fiel. Então, com base nisso, aliás, no texto, que nós vamos ler hoje, eu quero desafiar você, meu querido, a confiar no Senhor e a perseverar em cumprir a sua vontade, custe o que custar. Essa noite, o texto em Atos que nós vamos estudar quer desafiar você a confiar no Senhor e a perseverar em fazer a sua vontade, custe o que custar. Eu quero que você saia aqui, dessa noite aqui hoje, quero que você saia daqui hoje, com uma coisa na sua cabeça, fala, eu preciso confiar mais no Senhor. Eu preciso continuar, perseverar em fazer a vontade do Senhor. Não importa os problemas. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 14, versos 19 a 23. É isso, Horácio? Certo. Vamos ler? Eu vou ler. Atos 14, do 19 ao 23. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Feche teus olhos. Querido Deus, obrigado por esse trecho que foi lido agora, que nós vamos estudar. O meu pedido ao Senhor é o que o Senhor use, Deus, esse trecho da sua palavra, poderosamente em nossas vidas, Pai, em nossa igreja. Que o Senhor desafie a nossa igreja, Deus, a sair daqui com um pensamento diferente. A gente não pode desistir, Deus, diante das dificuldades. A gente não pode abandonar, Deus, a vontade do Senhor, mas que a gente deve confiar no Senhor e perseverar, Deus, em cumprir a sua vontade. Custe o que custar, Senhor. Eu peço que a tua palavra possa implantar em nós, através do teu Espírito, esse desejo, esse compromisso, em nome de Jesus. Amém. Ok, eu não vou falar muito sobre isso, porque nós temos estudado Atos, ok? Mas eu só vou pegar uma lembrança aqui com vocês. Esse capítulo está dentro da primeira viagem missionária de Paulo, onde ele visitou as igrejas da Galácia, a Ásia Menor. E aqui, Paulo estava na cidade de Listra, tá? Ele tinha passado por Antioquia, Icônio, e estava em Listra, tá? E se vocês se lembram, ali naquela cidade, Paulo e Barnabé, a multidão cercou Paulo e Barnabé e estavam adorando Paulo e Barnabé, Chamavam Paulo de Júpiter e Barnabé de Mercúrio. E aí eles rasgaram as vestes deles e falaram: para com isso, nós somos homens como vocês, estamos aqui anunciando o evangelho para que vocês se convertam dessas coisas fúteis.
E diz que foi com dificuldade que eles não ofereceram sacrifícios a Paulo e Barnabé. E aí entra o versículo 19 na história. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, quer dizer, duas cidades as quais eles já haviam passado e pregado o evangelho e conquistado também alguns inimigos. E esses inimigos judeus vieram na perseguição a Paulo e Barnabé. E aí diz o texto, a natureza da perseguição que Paulo enfrentou. Estou falando Paulo, porque foi ele que foi apedrejado e arrastado, né? Barnabé não foi, aqui não fala que Barnabé foi, né? Então, o texto ele trata basicamente de dois pontos. O primeiro ponto é a natureza da perseguição que Paulo enfrentou. Então, o versículo 19 fala de tudo isso, tá? O versículo 19 fala que esses judeus que vieram dessas outras cidades e chegaram lá em Listra, o versículo diz que eles instigaram as multidões. Instigar, irmãos, é você mudar o ânimo das multidões. A multidão estava feliz com Paulo e Barnabé, estava sentindo bem com Paulo e Barnabé no meio deles, estavam até adorando Paulo e Barnabé, e de repente eles entraram na mente das pessoas daquela cidade e mudaram o ânimo daquelas pessoas. Conseguiram convencer aquelas pessoas de que Paulo não era uma boa pessoa. E então eles instigaram as multidões, aquela multidão que há pouco tempo atrás estava querendo até fazer sacrifícios para eles. Olha como essas pessoas foram maldosas, perversas, meticulosas. Conseguiram mudar o pensamento daquela multidão de uma hora para outra. E eles não fizeram só isso, os judeus não fizeram só isso. Diz o versículo 19 que instigando as multidões e apedrejando a Paulo. Apedrejamento não era um castigo. Apedrejamento era uma sentença de morte, irmãos. Eles não estavam dando um castigo em Paulo, eles estavam matando a Paulo. Né? E foi isso que eles fizeram, pelo menos planejaram fazer, né? Eles apedrejaram Paulo. Apedrejamento normalmente era um crime por blasfêmia. Né? É possível que eles acusaram Paulo de blasfêmia, de estarem blasfemando o nome de Deus, a lei de Deus, afirmando que existia um outro Deus além do Deus do Velho Testamento. Eles não se contentaram em instigar a multidão, em apedrejar Paulo. Depois de Paulo apedrejado lá no chão, caído, eles pegaram a Paulo e saíram arrastando Paulo pela cidade. Irmãos, vocês conseguem imaginar a cena? A crueldade? Arrastaram Paulo até o lado de fora da cidade. Lembra que as cidades elas eram normalmente muradas, né? Com uma porta, normalmente. Né? Algumas cidades tinham mais de uma porta, mas normalmente as cidades eram muradas com uma porta. E levaram Paulo. Jogaram Paulo fora da cidade, como que dizendo: aqui, essa cidade, aqui você não entra. Aqui, essa cidade não, para você, não serve. Essa cidade não serve para você, né? Ou você não serve para essa cidade, desculpa. Ao contrário, né? Saiu, demorou, mas saiu, né? Você não serve para essa cidade. Eles arrastaram, eles jogaram Paulo como um lixo, como um animal morto, fora da cidade. Interessante que o texto diz: dando por morto. Eles o deram por morto, como morto. Eles entenderam, pensavam que Paulo estivesse morto. A Bíblia não fala que ele morreu aqui, né, nesse texto. Né? Alguns acham que ele morreu e Deus ressuscitou ele. A gente não sabe. A gente sabe que eles acabaram com Paulo. Né? Então, a natureza da perseguição que Paulo enfrentou não foi suave, irmãos. Essa foi só uma.
das perseguições que ele sofreu. Ele sofreu inúmeras, né? Então só vou relatar esse caso como um exemplo para nós, ok? E então, vamos para o segundo ponto, tá? Mas antes disso, eu preciso falar uma coisa. Paulo, ele sofreu um ataque fulminante. Não é porque ele era um bom rapaz, né? Não é porque ele era bonito, né? E alguém ficou com ciúme. Não era por nenhum outro motivo, a não ser pelo nome de Jesus. Esse foi o motivo pelo qual ele sofreu. Porque ele estava pregando a salvação através da fé em Jesus. A perseguição foi por causa da sua fé. Foi uma tribulação gravíssima. Gente, Paulo estava servindo ao Senhor. Tente você pensar como Paulo agora. Coloque-se no lugar de Paulo. Coloque-se no lugar de Paulo. Deus, eu estou servindo ao Senhor aqui. Eu estou pregando o evangelho do Senhor para que essas pessoas se convertam. Para que elas sejam salvas. Deus, eu fui chamado pelo Senhor. Eu fui enviado pelo Senhor. Eu fui também enviado pela minha igreja lá de Antioquia. Que eles oraram, eles jejuaram, impuseram as mãos e nós fomos enviados pela igreja. Nós estamos debaixo da sua bênção, Senhor. Por que tudo isso? Por que isso está acontecendo comigo? Eu estou querendo mostrar amor por essas pessoas estão querendo me matar, Senhor. Como você reagiria, irmã, no lugar de Paulo? Sabe uma coisa? Vocês não querem? O problema é de vocês. Será que reagiríamos assim? Será que a gente pegaria nossa mochilinha, voltaria para cá e falaria, aposentei, já deu, acabou minha carreira, encerrou, porque, né, afinal de contas, eu não mereço isso, né? Não mereço isso, não. Estou fazendo o bem, estão me pagando com o mal. Não, quero isso para mim, não. É injusto. Como você reagiria? Agora sim. Segundo ponto, a reação de Paulo ante a perseguição que ele sofreu, né? A tribulação pela qual ele passou. Então, a natureza da perseguição de Paulo e a reação de Paulo ante essa tribulação, ante essa perseguição. O versículo 20 diz, rodeando, porém, os discípulos, que ele já tinha feito alguns discípulos, né, na cidade, e algumas pessoas foram lá ver como é que estava Paulo, se estava vivo, se estava morto, se estava respirando, se não estava. E olha como a Bíblia mostra um milagre aqui, né? Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se. Esse C é importante. Ele não foi levantado pelos discípulos. Ele não foi carregado no colo, na maca, não botaram ele numa SAMU, numa ambulância. Ele, sozinho, se colocou de pé. Há um milagre aqui, né? Ele se levantou e falou, gente, nunca mais eu quero saber disso. Não, né? Levantou-se e entrou na cidade. Alguém vai chamar ele de teimoso, né? Não tem vergonha na cara. Mas esse é um homem de fé. Esse é um homem brilhante. Irmãos, se aprendermos somente até aqui, a gente pode ir embora agora, né? A gente aprender a reagir como Paulo somente até aqui, até onde ele reagiu aqui, nesse versículo 20, já está bom demais. E ele não voltou na cidade com um revólver, nada disso, não. Ele simplesmente entrou na cidade. É o que o texto diz. Ele não fugiu, ele não falou assim, eu não vou voltar lá não, senão eles vão me bater de novo. Não. Ele não teve medo de apanhar de novo. Ou se teve, pelo menos não desistiu de entrar na cidade. Ele voltou para aquela cidade. Então, isso mostra coragem.
Coragem. Paulo foi corajoso. Coragem através do medo, né? Ele podia ter medo naquele momento, podia ter sentido medo, eu não sei, né? Mas se ele sentiu, não foi suficiente para pará-lo. Ele foi corajoso, ele foi além de um possível medo. Mais do que isso, Paulo mostrou confiança em Deus. Olha o que diz o versículo 20, o final. No dia seguinte, quer dizer, aquele dia, aquela noite, ele ainda passou naquela cidade. No dia seguinte, imagina as pessoas da cidade, irmãos, que apedrejaram Paulo, que viram Paulo sendo apedrejado, ser arrastado pela cidade, ser jogado no mato, lá de fora da cidade. A gente não sabe se ele voltou mancando, se voltou inteiro, não sei. Mas imagina a reação das pessoas em verem Paulo entrando naquela cidade, de novo. Jesus existe. Alguma reação maravilhosa aconteceu naquela cidade. E aí, no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Eles foram para uma outra cidade vizinha. Eles estavam pregando em várias cidades. E olha só, versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, presta atenção nisso. Paulo não desistiu do chamado dele, não. Ele falou, não, Deus, agora não quero mais pregar o evangelho. Já apanhei muito nessa vida, já sofri, chega. No outro dia, não deu tempo nem, talvez, de curar a dor no corpo, irmãos. Não sei se Deus tirou toda a dor dele, eu não sei o que aconteceu. Mas, olhando humanamente para a situação, estava doendo ainda, muito. Continuou pregando o evangelho. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos. Olha o que ele faz. Voltou para Listra. Ele não só entrou na cidade no mesmo dia, mas que alguém pode falar, mas no outro dia ele foi embora, né? Mas ele voltou para a cidade. Ele tinha uma estratégia. Ele tinha um caminho a percorrer. E aí ele voltou fazendo o quê? Dizer o texto. Voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos. Olha, acho que ele não precisava falar nada. Os discípulos vendo Paulo naquela cidade de novo, eu quero ter a coragem que esse homem tem. Eu quero ter a fé que ele não precisava falar nada. Só de estar na cidade já era suficiente para abençoar aqueles novos convertidos. Deus, eu quero ser igual a Paulo. Eu quero ter a coragem, a confiança que esse homem tem no Senhor de entrar nessa cidade onde ele praticamente morreu. Fortalecendo a alma dos discípulos, olha, exortando-os a permanecer firmes na fé. É fácil o cara falar para você assim, ó, permanece firme na fé. Né? Você está desempregado? Permanece firme na fé. Ah, você já ficou desempregado? Não, eu nunca. É fácil você falar uma coisa para as pessoas da qual você ainda não passou. Mas quando você passa por uma situação difícil e as pessoas veem isso, enxergam em você, e aí você chega e fala, esse ensino vem com autoridade. Importante isso. Mostrando, permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Olhem para mim. Não vocês, né? Paulo falando para eles lá, né? Olhem para mim. Vocês viram o que aconteceu comigo? É assim. É assim. A vida do cristão é assim. Naquele século, naquela região, naquele contexto histórico. Né? Ainda há, irmãos, no mundo de hoje, em certas localizações, no mundo árabe, muçulmano, né? Onde cristãos são mortos, são arrastados, né? São queimados vivos. Então Paulo, olha para mim. Se você quer seguir a Cristo, prepare-se, porque não vai ser fácil. Não é um evangelho barato.
E hoje também eu digo para vocês, não é um evangelho barato. Talvez aqui na nossa cidade, no nosso país, a gente não corre risco de morte, de perseguição a esse nível. Mas você tem que defender a bandeira da palavra de Deus, a bandeira da verdade, a bandeira da honestidade, a bandeira da justiça. Porque para a sociedade, aquilo que te beneficia é o importante, né? E aí ele, além disso, diz aí o texto, versículo 23, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, de líderes. Olha, ele foi, pregou o evangelho, depois estava voltando, fortalecendo as igrejas, estabelecendo líderes naquelas igrejas, porque ele ia embora, ele não ia ficar ali. Então, cada igreja já tinha um grupo e uma liderança estabelecida. E olha só, depois de orar com jejuns, irmãos, olha como aparece oração e jejum em Atos muitas vezes. Olha a importância da oração e do jejum, diz aí. Orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então Paulo orou e falou: Senhor, cuida desses novos convertidos, Senhor. Cuida dessas novas igrejas que se entregaram ao Senhor, que se renderam ao Senhor. Eu estou indo embora, não sei se vou vê-los novamente. Cuida deles. Paulo os entregou aos cuidados do Senhor, né? Em oração. Lógico que eles já estavam aos cuidados do Senhor, mas Paulo orou nesse sentido, né? Então, como Paulo reagiu às tribulações? Olha, em primeiro lugar, ele confiou em Deus. Ele sabia em quem ele cria. Você sabe em quem você crê, irmão? Você conhece o poder desse Deus em quem você afirma crer? Você confia nele, mas confia mesmo. Paulo perseverou em fazer a vontade de Deus com coragem, com ousadia. Você faz isso? Quando vem uma tribulação, você continua. Você segue firme. Você fala: não dou conta não. Nem é difícil demais, né? Tô pulando fora. A palavra de Deus tem um desafio para você nessa noite. Enfrente as tribulações com confiança no Senhor. A palavra de Deus te desafia a enfrentar as dificuldades confiando no Senhor. Olha, se você ainda não se entregou ao Senhor Jesus, você não vai conseguir fazer isso, não. Se você ainda não entregou a sua vida, a sua alma nas mãos do Senhor, você não vai conseguir fazer isso. Porque você não tem esse poder. Esse poder só tem aquele que já se entregou ao Senhor. Aquele que já reconheceu que Deus é o dono da sua vida. E Ele tem autoridade sobre você. E um dia Ele há de julgar você. E olha, a Bíblia fala que todos nós somos pecadores, né? Totalmente perdidos. E no dia do juízo, se você continuar nessa condição, Deus vai te mandar para o inferno, isso que a Bíblia fala. O salário do pecado é a morte, é a condenação, a separação eterna de Deus. Agora, Deus olhou para você, ou para a humanidade, né? E Ele escolheu dentre a humanidade pessoas para salvar, né? E Ele decidiu enviar o seu Filho Jesus para pagar o preço da sua dívida, se você nele crer. E essa é a sua responsabilidade. Você já se arrependeu dos seus pecados? Já falou para Deus: Deus, eu quero dar a minha vida para o Senhor. Eu entendo que na minha força, por mais que eu me desdobre, eu não consigo agradar ao Senhor plenamente. Eu não consigo comprar a salvação, eu não consigo entrar nas portas dos céus, nas minhas forças. Dobre os seus joelhos, renda-se ao Senhor, reconheça seus pecados para Ele. Não quer saber quanto tempo você está aqui nessa igreja. Não importa. Eu não conheço seu coração. Deus conhece seu coração. Se você tem dúvida da sua salvação, entregue-se ao Senhor. Vocês que são pequenos, ouçam a palavra de Deus. Deus quer entrar nesse coração e transformar a sua vida. Vocês que são mais experientes,
Analise friamente sua vida, você já se entregou? Porque se você não se entregou, você não vai conseguir enfrentar as tribulações com confiança no Senhor. Mas se você se entregou, a Bíblia fala que Deus derramou sobre você o Espírito Santo dele. E ele te dá forças, capacidade para enfrentar as tribulações com confiança no Senhor. Lembre-se, se você já se entregou ao Senhor, eu pertenço ao Senhor Jesus. Ele me deu o seu Santo Espírito. Eu tenho poder, porque a Bíblia fala, 1 Coríntios 10, 13, né, que Deus não dá tribulação ou provação maior do que a gente pode suportar. Pelo contrário, juntamente com a provação, Deus nos dá o livramento, o escape, a capacidade de vencer essa tribulação. É promessa de Deus, irmãos. Confie nisso. Olha, por mais que a tempestade esteja caindo no seu barco, feche os olhos, confie no Senhor. Segura ali na beirada do barco, feche os olhos e confia no Senhor. Se você não está dando conta de ficar com os olhos abertos, não é? Confie no Senhor, não desista, não desanime, apenas confie, creia. Segundo conselho, segundo desafio da palavra de Deus para essa noite: enfrente as tribulações com perseverança. Olha, vocês acham que já não passou pela minha cabeça, irmãos, a vontade de desistir, de parar? É claro que passou, irmãos. Isso passa pela cabeça de todo mundo, não é? No casamento, na relação com filhos, com irmãos, com pais, não é? Às vezes dá vontade de chutar o balão, não quero ver sua cara nunca mais. Igreja, olha, já tivemos muita dificuldade nessa igreja, mas Deus nos deu a graça de estarmos aqui até hoje. Isso é graça sobre graça de Deus. Então persevere, não desista, não fala, não quero mais. Paulo confiou em Deus, Paulo perseverou, seja corajoso. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado por esse texto tão simples, mas tão profundo. Eu acredito, Deus, que aquela cidade, e não só aquela cidade, as cidades vizinhas, que ouviram falar daqueles acontecimentos, e que viram, Deus, a confiança e a coragem de Paulo, foram profundamente impactadas. Deus, queremos ganhar almas para o Senhor, Pai, como Paulo. Queremos que o nosso testemunho seja impactante, cheio de confiança, cheio de coragem, Deus. Às vezes o Senhor vai mandar tribulação. Dá-nos forças, Deus, para confiarmos no Senhor, para perseverarmos, Deus, diante das tribulações, para que pessoas se convertam, para que multidões creiam, para que igrejas sejam formadas, Senhor. Ó Deus, nos faz corajosos como Paulo, em nome de Jesus. Amém. Boa semana.